Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Meus amigos, hoje é quarta-feira, dia 15 de junho de 2022. Eu venho nessa manhã gravar um primeiro fluxo de notícias do RVGCR e do que eu posso colher desses fóruns, desses blogs, desses sites, desses contatos e de muito compartilhamento também em vários canais da internet, no YouTube, no Rumble, com essas entidades e personagens que eu acompanho. Recolho essas notícias, faço um confronto dessas notícias com esses provedores e trago aqui aos amigos as posições que, resumidamente acredito serem as mais fortes sobre o assunto e as mais atuais sempre, porque estou empenhado nisso, né? E sempre agradecendo a todos esses meus irmãos inscritos desde o início do canal, que me conhecem desde abril, né, de 2021, e também a todos os novos inscritos que me conhecem diariamente. Obrigado. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Eu também compartilho os links da Fundação Coopera Frater para que os irmãos possam ajudar, compartilhar também, ajudar colaborando e impulsionando essas páginas. Agradeço aos irmãos que fazem isso, né? E, meus amigos, começamos, né, uma quarta-feira, estamos na metade da nossa semana e de uma semana decisiva, de acordo com alguns contatos, né, e que até esse momento o que temos são somente informações, ainda infelizmente não temos a confirmação de nada, né, meus amigos. Está sendo muito comentado e já é muito comentado em alguns aspectos essa possível liquidez dessa porcentagem, desse 1, 2 ou 10% adiantado, que ainda nem a gente sabe o quanto que é, né, porque todas essas pessoas que estão tendo esses primeiros contatos, né, esses detentores, esses grandes grupos estão obtendo as suas devidas taxas pelos títulos, então nós não sabemos, mas muito está sendo falado, né, sobre isso. Não conheço ninguém que possa, como eu disse para vocês, né, ainda não conheço ninguém que tenha algum dólar, né, desses fundos ou outro tipo de moeda, né, que possa gastar realmente, mas algumas informações já nos dizem que alguns desses fundos, em uma escala maior, né, já operando em nível 4A, já começaram a ser vistos por todos esses detentores e por uma grande quantidade de pessoas em nível 4A. Bom, isso tem se comentado muito, ainda, como eu digo a vocês, a nível de especulação, né, meus amigos, pois a certificação disso mesmo estará ocorrendo quando cada um de nós, envolvido nisso e presente em uma camada que pode se dizer que é um grande nível global 4B, o Tier 4B encaixado dessa forma, possa ter acesso, né, ou pelo menos já estar vendo esses fundos de acordo com essas reformulações do sistema financeiro. E eu estou muito esperançoso. Existem comunicações que digo aos irmãos que de ultimamente não tinha, né, não havia, ou já estivemos em algumas posições que eram semelhantes às outras posições que aguardávamos no entorno dessas várias décadas, todo mundo que aguarda, né, esse pagamento, essa liquidez, né, meus amigos, pois eu não omito que para os meus irmãos que né, e sempre estou falando nos meus vídeos, que existem títulos mais antigos pendentes de resgate desde a época de 1910 e nunca foram pagos, nunca foram vistos, né, mas foram emitidos com autenticidade governamental, estão sendo realocados também para pagamentos e todos estes grandes titulares soberanos que aguardam, né, estão aguardando a liquidez, o giro de capital, assim como também várias outras camadas inferiores,
pessoas como nós, né, esperançosamente, olhando este processo ainda de cima, né, meus amigos, pois ainda não tivemos os nossos contatos, nem as nossas impressões e primeiras impressões, né, esses compromissos que são tão ditos de troca e resgate, nem começaram para pessoas como nós, e diga-se de passagem, né, está começando na Europa, em áreas próximas aos centros de Zurique, né? Está começando, acreditamos, na Ásia, nos Estados Unidos, nesses locais que eu já citei aí, cito, né, diversas vezes nos vídeos. Então temos que aguardar, meus amigos, e é ruim dizer isso, né? Estivemos várias vezes sobre essas informações, mas vamos ver até que ponto elas se completam para nós, né? Eu estou esperançoso, tenho expectativas, mas também tenho meus pés no chão, né? A ponto de que não seja desinformação e que isso não seja uma outra jogada, né? Mas indo a fundo, né? São algumas posições, como eu disse para vocês, das quais eu já não vi antes, né? E estou muito feliz com isso. Tenho muita fé nesses objetivos e estaremos aí enquanto isso for possível, né? Ainda aguardo algum tipo, né? Não só eu, como o mundo todo, ainda aguarda algum tipo de retaliação ainda com a distribuição sobre esses fundos, algum outro tipo de agenda impeditiva. Por isso que muitos provedores dizem também que se não houver nenhuma obstrução, isso pode continuar, porque ainda existem ligeiramente alguns setores do mundo que são controlados por alguns governos que não são tendenciados ao RV-GCR, né? E parte disso dos Estados Unidos. Então, quando fala-se em intervenção e obstrução, eu acredito que seja sobre os Estados Unidos, que detém um grande poder também atualmente com o sistema financeiro e ainda manipula a questão de moeda no mundo, consegue impedir algumas coisas no setor bancário mundial, né, pois é muito atrelado a várias outras tecnologias que o mundo todo é dependente, mas cada vez isso mais vem ressoando aos países da América aqui, né, do Ocidente, porque os do Oriente já estão se modernizando, e Europa também, Oriente Médio, Ásia, né, incorporando toda essa parte do globo, já está se modernizando, fazendo as suas primeiras, através desses países, né, Rússia, China, Emirados Árabes Unidos e vários outros países, né, já estão se posicionando a favor do ouro, e também já utilizando os meios de tecnológicos, de transferências e mensagens financeiras e transações entre esses países fora do sistema SWIFT, pois o SWIFT impregnou de dívidas, né? É um sistema que atualmente estamos vendo que está se tornando insustentável, e a cada dia buscamos mais notícias sobre isso, porque um grande crash, né? Uma queda do mercado mundial pode também ocasionar e virar a chave do reset, e é uma engrenagem que estará sendo movida também, acredito nisso, né? E são algumas notícias, né, desde já que eu gostaria de estar conversando, né, sadiamente com os amigos, e eu também dei uma breve passadinha no canal do Mark, né, meus amigos, porque ontem ainda eles se comunicaram, né, e eu gostaria de trazer aqui umas notícias que, neste nosso ponto de vista e aspecto, pode ser importante para nós saber, né. São pessoas muito bem posicionadas. Inclusive ontem, né, gente, terça-feira, foi dia da bandeira dos Estados Unidos, né? Então, Deus salve a América, né? como eles dizem. E Deus salve o mundo todo, na verdade, né? Deus salve a todos nós e o mundo todo, né? Não só a América. Bom, referente a estes resgatadores e pessoal de títulos, né, eles ainda estão, como é passado pelo canal do Mark, e ele é informado por essas pessoas, embora todos esses NDAs, né, meus amigos, todos eles ainda estão sentados à beira de seus assentos,
eles estiveram ouvindo que vão desencadear a liberação dos fundos líquidos de 1% para todos que estiverem recebendo ao mesmo tempo. E isso era para ocorrer, né, gente, como foi dito, até por volta das 16 horas da terça-feira. Então, desde então, eu tento obter algumas notícias, mas ainda não consegui, né? Foi dito por ele também que talvez eles estejam esperando a abertura dos bancos da Costa Oeste e esperamos que isso seja realmente preciso. Eu não conheço ninguém com dinheiro para gastar ainda, mas eles acreditam que isso vai acontecer. Estaremos assistindo. Bom, eu vou segurar minha respiração. Nós já estivemos aqui antes. Essas pessoas pobres e todos nós dos lados dos vínculos somos enganados diretamente com o que a mídia fala e promete para nós diariamente. As pessoas deveriam pagar títulos. Você pensaria que eles estariam cansados de mentir para nós todas as vezes. Eu também estou muito cansado disso. Espero que não haja mais esse cansar. Por que estes títulos que estão sendo implementados e pagos são importantes para nós, como detentores de moeda? Os títulos que estão sendo pagos são um sinal claro de quão próximos nós estamos. Significa que eles estão fechando os livros para pagar essas dívidas antigas antes de um novo sistema, e logo será nossa vez. O pagamento dos títulos históricos é uma indicação clara de que a redefinição da moeda global é iminente. Estaremos indo logo após os títulos de nível 4A. Possivelmente não deve demorar. O Iraque também está muito confuso agora. As eleições foram em 10 de outubro do ano passado. Eles ainda não puderam sentar o seu novo governo. Está uma grande bagunça lá. Na China, Evergrande é realmente removido dos mercados chineses e a Austrália está em queda livre. Mercado de ações em queda livre australiano, 110 bilhões apagados. Evergrande vai falir. Será oficialmente removida do mercado de ações chinês no final desta semana, eu acredito. Mercados de títulos ainda estão invertidos? Sim, eles estão de fato. Notas do Tesouro de 2 e 10 anos quase empatadas agora. Temos um evento cisne negro ainda sem RV. Eu acho que haverá várias catástrofes acontecendo ao mesmo tempo. Isso faz sentido, e em poucas palavras é o que estamos vendo agora. O que significa um evento cisne negro? Um evento cisne negro é um evento que muda as coisas. Pode ser um evento de engenharia global, mas é algo que vai mudar drasticamente as coisas. E no meu palpite, é para o sistema financeiro. É lógico que é para isso. E é a definição de que ninguém o vê chegando. Nossos especialistas econômicos são supervalorizados quando acreditam que o crash do mercado e uma recessão estão a meses de distância. Estamos entrando neste tempo agora. Os eventos econômicos mundiais que estão acontecendo forçarão essa aceleração. Leia as notícias que devemos esperar interrupções, rádio, internet, TV pelos próximos dias, devido a uma tempestade magnética que aconteceu. Disse que deve chegar à Terra nesta quarta-feira. Para todos que trocam moeda, você poderia dizer qual a taxa de dinar esperada? A maioria das pessoas espera que a taxa de reintegração-restabelecimento, no lado conservador, seja pelo menos na faixa baixa média de 3 dólares e flutuar. Eu aceitaria de bom grado uma taxa de 1 para 1 apenas para ser feito logo com isso, para que pudéssemos seguir em frente com a vida. Eu sei, muitos se sentem assim.
Estamos ouvindo muitas coisas referentes ao Zin. Minhas fontes dizem que é extremamente autêntico. Digamos que você tem em suas mãos um título pago ao portador que fará grande diferença para a humanidade. Poderá ajudar crianças, animais, doar para abrigos de cães sem matar, água viva, limpa. Limpe a crise do lixo, a crise do plástico em nossos oceanos, água limpa em países do terceiro mundo. A lista de projetos é interminável do que podemos fazer com a maior parte desses fundos que será distribuído. Estamos realmente prontos para começar. Só precisamos do RV. Centros de cura alternativos, alimentação, educação, tudo o que pudermos fazer. As pessoas precisam acordar para a realidade de nosso mundo. Ele precisa de muita ajuda. Parece que as coisas estão se encaixando, embora muito mais devagar do que gostaríamos. Espero que em breve tenhamos nossa bênção para que possamos abençoar uns aos outros. Amém. Espero, né, meus amigos, que possamos adquirir logo esses conceitos, né, e também, primeiramente, entender o que é o grande RVGCR, para que ele veio, né, para colocar o mundo em uma situação de melhoria atualmente, e isso, logicamente, que seria tratado por toda uma elite que tenta sobre toda essa força opressora, oprimir os países, muitos países oprimidos, várias regiões oprimidas, né, porque tinham muito poder, tinham muitos recursos. O Zimbábue foi uma delas, Iraque, Golfo, Kuwait, Vietnã, Indonésia, nossa gente, Irã, Iraque, Iraque já foi dito, né? Muitos desses países da África, do Oriente Médio, da Ásia, em questão de guerras, existem no mundo todo, meus amigos, reivindicações globais e títulos originários de guerras, títulos originários de moeda, bônus históricos que foram emitidos, né, na década de 60, 70, 80, para reestruturação e fundos humanitários que ainda até hoje não foram distribuídos, né, estão sendo sempre postergados e sempre diante de uma grande luta, né, por esses detentores que agora diversos estão sendo convidados a terem as suas primeiras reuniões e impressões com esses negócios, né? Ainda, meus amigos, é um processo meio inconclusivo, tem poucas notícias sobre isso, porque ligeiramente eu sempre imaginei que seria assim também, né, à medida que alguns fossem convidados e muitos sairiam de seus meios de comunicação, e ainda vejo idoneidade e integridade do canal do Mark, do Simon, do Frank, que sempre estão postando notícias, pois estão também dotados de documentos dos quais impedem eles de falar algumas coisas, mas são pensadores e gigantes nesse processo, trazendo notícias reais para nós diariamente de tudo isso e também observando seus grandes documentos, né? Colocando em jogo também, às vezes, alguma coisa em prol da informação para que pessoas como nós não fiquemos perdidas, às vezes, nesse processo, né? Pois, embora muitos julguem, né, de maneira errônea, de maneira dolorosa, às vezes, o conteúdo do canal do irmão Danilo Sérgio, né? Existem muitos que são interessados e têm fé na reestruturação global que se encontra no meio de todas essas coisas, né? Eu acredito muito e estamos alcançando isso, né? A alguns passos. É difícil estar nesse barco, né, meus amigos, mas é uma arca que, né, se a gente tiver estômago, a viagem vai ser longa, mas foi longa, né, vem sendo longa, mas todos nós ainda com fôlego podemos estar observando esses eventos e com fé diariamente também, porque existem muitas notícias sobre isso que estão
certificando vários processos bancários, vários processos com esses detentores, né? E isso também é inegável. E estamos aí, né, meus amigos? Eu peço que vocês, se gostam do conteúdo, acreditam ser de serventia essas informações, né, e que são muitas informações, eu recolho aqui e faço um breve resuminho, né, todos os dias. É, mas, enfim, né, meus amigos, eu peço que vocês possam continuar se inscrevendo no canal do irmão Danilo Sérgio, deixando o seu like, compartilhando a sua opinião. Venham na paz de Deus, meus irmãos, né, e na guerra já tem muitos países e também não precisamos disso, né, se é acrescentando, estamos bem em todos os lugares, né, e tudo isso influencia que nós cheguemos a mais pessoas, que mais pessoas possam nos encontrar. Eu agradeço muito cada um de vocês. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz. É o infinito. E além! E sempre além, meus irmãos. Eu volto mais tarde, logo depois do almoço, aí lá para as 2h30, né, à tardinha, para conversar com vocês em mais uma atualização, que aguardo notícias e, sinceramente, eu acredito que terei o que compartilhar e teremos o que conversar também nessa nossa conversa sadia, diária, né, nesses breves momentos, meus amigos. E é isso aí, né? Até mais tarde, se Deus quiser, sejam sempre muito bem-vindos. O irmão tem o maior prazer em recebê-los. Até mais tarde. Tudo de bom, meus irmãos.